Primeira parte, menor. Então, a gente viu que essa causa de aumento de pena aqui vai ser para 14 a 18, porque o menor de 14 não tem pena duplicada, ele responde por homicídio. Ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Diminuída, então não é total incapacidade. Né? Se ele tem diminuída por qualquer... Diminuída, apenas diminuída. Por qualquer causa a sua capacidade de resistência, por exemplo, está meio embriagado, um pouco embriagado, tem condições de sanidade precárias. Então, é essa aqui, duplicação da pena. Agora, se for ausência absoluta de capacidade, menor de 14, ou um doente mental totalmente sem condições de discernimento, alguém totalmente embriagado, aí responde pelo homicídio. A pessoa que instigou ao suicídio. Isso está entendido, pessoal? Essa parte aqui da idade, da ausência de capacidade parcial ou total? Eu achei que vocês compreenderam muito bem. Tá, ok, então. Vamos ver alguns exemplos e algumas jurisprudências. No tocante ao menor, deve-se entender que a pessoa de 14 e 18 anos, que é para dobrar a pena, porque o menor de 14 responde, então, por homicídio. Vítima de homicídio, que eu acabei de falar. Parágrafo 4º do 122. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social ou transmitida ao tempo real. Esse inciso ele foi inserido em virtude daquela situação que surgiu há alguns anos, chamada baleia azul, né, que a pessoa ia se cortando, tudo pelo computador, eram desafios e pelo computador ela ia recebendo instruções e ia fazendo, chegava até morrer. Então, você criou esse artigo, esse parágrafo 4º aqui. Acho que aqui tem uma situação. É um jogo mórbido, leva os envolvidos a praticar automutilação ou até mesmo suicídio. Baleia azul, encontrada no Atlântico, procurar as praias para morrer. Essa baleia, então, ela procura as praias para morrer por vontade própria. Por isso o nome do jogo Baleia Azul, que pode chegar até a morte. Então, o jogo tem 50 níveis de dificuldade, sendo o suicídio o fecho maior. Escrever frases e fazer desenhos na própria pele, com instrumentos cortantes, assistir a filmes de terror durante a madrugada, subir em telhados de edifícios, ouvir música depressiva. E a mais importante missão é tirar a própria vida. Então, esse caso aqui, nós temos aqui o parágrafo 4º para incidência, para esta questão de, então, instigação ao suicídio pela rede social de computador. Ok? Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo de rede virtual. Então, aqui um excerto, aqui uma passagem do César Roberto Bittencourt. A configuração de grupo poderá ocorrer com muito mais frequência, permitindo assim a sua aplicação em muito mais casos concretos, pois bastará que o dito grupo componha-se de pelo menos 3 pessoas. Na realidade, aqui é um grupo, mas se for o líder que estiver praticando, essa pena ainda é maior do que a transmissão. Mas tem que ser um grupo com líder de grupo, então o grupo tem que ter no mínimo 3 pessoas. Parágrafo 6º. Se o crime decretado, parágrafo 1º desse artigo, parágrafo 1º, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal, grave ou gravíssimo. Então, se o crime que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime do parágrafo 2º do 129. O que está dizendo aqui? Parágrafo 1º deste artigo, é o sujeito, então, que tenta tirar a vida.
Ó, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão. Vamos lá no parágrafo primeiro para vocês verem. Ó, se da automutilação da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. O que quer dizer esse parágrafo sexto, então? Quer dizer que, se resultou em lesão grave ou gravíssima, né, de natureza gravíssima, e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática ou ato, não pode oferecer a resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do 129. Então, vou mostrar para vocês de novo lá o parágrafo, para vocês compreenderem bem. O que está dizendo o parágrafo primeiro? Que aquele sujeito que instigar alguém a cometer suicídio ou automutilação e resultar em lesão de natureza, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ele terá uma pena de 1 a 3 anos. Mas olhem qual é a pena se for pela lesão. De 1 a 5 ou de 2 a 8, se for a lesão gravíssima. Lesão grave 1 a 5, gravíssima 2 a 8. Mas, se o sujeito que foi instigado resultar com lesão grave ou gravíssima, a pena será de 1 a 3, bem menor que qualquer uma das duas situações. Aí vem esse parágrafo 6º e diz: se este parágrafo primeiro, o instigado, resultar com lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou quem, por enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento, responde pelo parágrafo 2º do 129. Qual é o parágrafo 2º do 129? Pena de 2 a 8 anos, lesão corporal gravíssima. Então, lá no parágrafo 1º, a pena é até 3. Se for contra menor de 14, quem não tem discernimento, e resultou em lesão gravíssima, a prática de tentativa de suicídio, a prática de tentativa de suicídio ou automutilação, a pena será de 2 a 8 anos, porque é a mesma do lesão corporal gravíssima. Perguntas? Nada? Está muito fácil ou ninguém entendeu nada? Parágrafo 7º. O crime que trata o parágrafo 2º desse artigo, lembra que eu já falei, se for contra menor de 14 anos ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não oferecer resistência, responde pelo crime de homicídio. Agora, então, se é menor de 14 anos, não tem discernimento e a instigação ao suicídio resultou em morte, responde por homicídio. Perguntas sobre suicídio, pessoal? Instigação ao suicídio? Não? Então, eu vou para o infanticídio. Pode falar, Priscila. Oi, professor, boa noite. Boa Professor, noite. e se a instigação for por omissão? Bom, aí nós temos que pensar. Quase todos os crimes é possível responder por omissão lá pelo 13, parágrafo 2º. Os crimes comissivos por omissão. O sujeito tem que ter dever legal, assumir a responsabilidade pela vida da pessoa ou criar a situação. Se ocorrer uma dessas 3 situações e ele não agir, ele responde pela instigação ao suicídio. Agora, se ele não tem o dever legal, se ele não assumiu o compromisso de zelar pela pessoa e se ele não criou a situação da instigação, ele não responde pelo suicídio. Sim, é só quem tem dever legal, então. Só Pai, médico, com paciente. Isso, segurança, né? E tem a terceira hipótese, 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C. A letra C seria a mais complicada de pensar numa possibilidade, porque é quando o sujeito coloca a pessoa na situação.
Mas, nesse caso, como é que ele vai colocar na situação alguém de se suicidar? Aí já seria pelo 122 direto, né? Mas o A e B é possível. Ah, tá, obrigada. Tá, ok. Pessoal, tranquilo? Posso ir adiante? Vocês não falaram nada. Agora a Priscila ainda perguntou, deu uma relaxada, mas ninguém fala nada. Posso ir adiante para o 123, infanticídio? Então, vamos lá. Fala, Kathleen. Tranquilo? Está conseguindo compreender? Tá bem, então. 123, pessoal, crime de infanticídio. Esse aqui não tem, que coisinha, achei que tinha. Crime de infanticídio. Matar sob a influência do estado corporal o próprio filho durante o parto ou logo após. Aqui tem algumas coisinhas assim que a gente precisa comentar. Em primeiro lugar, não é aborto, tem que estar ocorrendo o parto, ou logo após. A mãe tem que estar em estado puerperal, que é um estado. A pessoa está gravemente abalada, a mulher, né, gravemente abalada pela dor do parto, enfim, pelo sofrimento, e aí cria essa questão do estado puerperal, né? É algo assim, pode se chamar de uma depressão, né? Então, a mãe, durante o parto, ou logo após, mata o próprio filho. Não responde por homicídio, responde por infanticídio, e a pena é de 2 a 6 anos. Bom, o puerpério, então, o estado puerperal, isso é algo tipo uma depressão. É um sofrimento muito grande, acaba abalando a questão psicológica da mãe. Bom, o prazo, pessoal. No direito penal, o pessoal, os juristas, juízes, enfim, falam em pouco prazo. Não tem um prazo, assim, 10 dias, um mês, 3 meses, não tem. Mas falam em pouco prazo. A Neuza Bittar, que é uma médica legista, fala em 10 dias, mas isso não tem como saber, pessoal. Isso a perícia que vai dizer. Tem mães aí que faz 2, 3 anos que já ganharam filho e continuam em estado puerperal, né? Então, não tem como saber. Isso é a perícia que vai dizer se a mãe está em estado puerperal ou não. Então, aqui, ó, a doutrina, de modo geral, tem sustentado que se deve dar uma interpretação mais ampla para poder abranger todo o período do estado puerperal. É essencial que a parturiente não haja entrando ainda na fase da bonança, em que predomina o instinto materno. Nelson Hungria também concordava com o limite dessa liberalidade, destacando que era fundamental que a parturiente ainda não tenha entrado na fase da bonança. Esses autores são autores mais antigos, que se usam ainda, mas a fase da bonança é quando a mãe passou a primeira fase do sofrimento, do parto, e ingressa naquela parte mais afetiva, né, com o bebê. Mas, na realidade, é a perícia que vai dizer. Então, vamos adiante. Sujeito ativo, mãe, que esteja em estado puerperal, tem que estar em estado puerperal. Sujeito passivo, filho, e tem que ser durante ou logo após o parto. Não pode ser antes do parto, porque aí seria crime de aborto. Está aqui embaixo. Ó. Aborto é interrupção da gravidez. Homicídio, se a mãe não estiver em estado puerperal. Exposição ao abandono do recém-nascido, nós vamos estudar esse crime aqui, é quando deixa a criança morrer, enfim, para ocultar desonra, estando ou não em estado puerperal. Aqui temos uma César Roberto Bittencourt. Temporalmente, ficou igualmente bem delimitado o momento fronteiriço entre aborto e infanticídio. Aborto é antes de iniciar o parto. Infanticídio é tão logo inicia o parto, ou depois. Aqui o Guilherme de Souza Nucci, ó. Logo após encerra imediatamente, mas pode ser interpretado em consonância com a influência do estado puerperal. O correto é presumir estado puerperal quando o delito é cometido imediatamente após o parto.
em que pede poder haver prova em contrário produzida pela acusação. Após o parto ter se consumado, no entanto, a presunção vai desaparecendo e o correr dos dias inverte a situação. A defesa que tem que demonstrar que a mãe estava em estado puerperal. Então, na realidade, é questão de prova. Bom, aqui é uma questão também complicada. Assim, ó, em vista do artigo 30 do Código Penal, o enfermeiro que não, obviamente, não teve filho e não está em estado puerperal, que colaborar com a mãe, que está em estado puerperal, ela responde pelo crime de infanticídio e o enfermeiro também. Isso é comunicabilidade das circunstâncias elementares do crime. Estou dizendo para vocês que a mãe pratica o crime de infanticídio, depois do parto, estando em estado puerperal. Se o enfermeiro, o médico, qualquer pessoa colaborar com a mãe, responderá pelo mesmo crime, não por homicídio, em vista do que determina o artigo 30 do Código Penal. Não sei se vocês compreenderam isso ou ficaram com dúvida. Não ficaram com dúvida? Então, tem uma explicação para isso, mas vocês já Ô, compreenderam. professor, Oi, não entendi, não. tá Não bem? entendi. Ali no 30 diz, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Tá, mas aí a pessoa, o médico, o enfermeiro, ele vai responder por infanticídio. Isso. Não é Vamos lá. por homicídio, no caso, Não, vou explicar por quê. mas ele não está em estado puerperal, ele vai responder pelo mesmo estado que a mãe, no caso. Isso, vamos lá. Então, estado puerperal é uma circunstância que compõe o tipo penal. Concordam com isso? Sim, sim. Tá lá no tipo, é uma circunstância que está no tipo penal. Pergunto para vocês, essa circunstância, ela é de caráter pessoal ou é uma circunstância objetiva impessoal? É pessoal, né? É pessoal, é Subjetivo. da mãe, é da mulher, é da mãe. É pessoal. Ela está ligada à pessoa da mãe, é pessoal. Não é tipo uma reincidência que não está ligada à vida do sujeito. Reincidência qualquer um pode ter. Né? Então, estado puerperal. É uma circunstância pessoal. Aí agora vai ficar fácil. Bom, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Então, teoricamente, até aqui, o estado puerperal é uma circunstância ou condição de caráter pessoal, não se comunica com o outro acusado. Mas aí vem a parte final, salvo quando elementar do crime. Como que eu vou saber se estado puerperal é uma elementar do crime? Primeiro, vou repetir para vocês compreenderem, depois eu vou explicar como se sabe se é uma elementar ou não. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Vocês já me disseram que estado puerperal é uma circunstância de caráter pessoal. E é realmente. É um estado que só a mãe pode ter. Porém, não se comunicam. Mas, salvo, né? Mas, então, salvo quando elementar do crime. Se estado puerperal for elementar do crime, se comunica. Se não for, não se comunica. Então, como que eu vou saber se é elementar ou não? Com uma simples pergunta. Se eu retirar a circunstância estado puerperal, continua sendo o mesmo crime? Não, Não. não. Aí é Ela homicídio. muda o crime para homicídio. Então, ela é uma circunstância de caráter pessoal elementar. E se ela Tá, é professor. elementar, está dizendo aqui que se comunica. Tá. É Não que eu sei. tinha entendido que era uma circunstância objetiva pelo simples fato dela estar escrita, contida no crime. Tá, entendi. Não, é tipo direito objetivo, assim, né? Não. É porque ela está ligada à pessoa, não está ligada a um fato, está ligada à pessoa.
A circunstância é como o servidor público. O servidor público está ligado a uma pessoa, não a um fato. Também a circunstância de caráter pessoal. Não sei, acho que foi a Jane. Conseguiu compreender, Jane? Sim, eu consegui compreender, mas se eu for defender a minha cliente, eu vou falar que o cara cometeu um homicídio. Eu não quero que ele faça infanticídio, porque homicídio ele vai pagar mais pena, e infanticídio é menor a pena. Tem que fazer concurso do Ministério Público. Mas tem que ver que lado que eu vou, vai ver que lado que eu vou defender, né? Se for advogado e fizer isso, tu vai ser aí eu vou ser do cara lá que cometeu o crime junto, né? Certo? Mas isso aqui, na realidade, isso aí que tu está falando já foi objeto de debate. Na década aí de 70, 80, se debateu se esse 30 podia ser aplicado ou não. E aí se compreendeu o que está escrito, tem que aplicar, não adianta. E deveria ter trocado, nunca trocaram. Bom, então eu vou adiante. Todo mundo entendeu? Alguma pergunta mais? Então vamos lá. NUT. Inexistindo elemento probatório a demonstrar que psiquicamente perturbada sua consciência e vontade, por efeito de estado puerperal, salvo as condições de miséria em que vivia, não se pode, de plano, operar a desclassificação da conduta. Então, aqui a pessoa está sendo acusada por homicídio, se não tem prova que ela está em estado puerperal, salvo as condições de miséria, não pode se classificar para infanticídio, tem que continuar no homicídio. Isso ocorre muito, mães em estado de miséria parem em casa, deixam nas privadas os filhos, né? Se a prova dos autos, inclusive a de natureza pericial, atesta que a recorrente matou o filho após o parto sob a influência do estado puerperal, desclassificação do homicídio, então, para infanticídio. A prova de estar em estado puerperal, a prova pericial, né? Outra, mãe que, ao satisfazer suas necessidades fisiológicas em uma fossa, deu à luz a uma criança, abandonando dentro da mesma. Conduta praticada logo após o parto, influência do estado puerperal. Olha só essa aqui do STJ, ó. Desnecessidade de seu reconhecimento por prova pericial. Aqui é uma dedução, mas isso aqui é uma jurisprudência, tá? Só não dá para fixar nisso aqui, quem for advogado, e achar que não precisa de prova, precisa. É uma decisão do STJ. Que aqui está dizendo que entendeu essa decisão do STJ? Já se presume que logo após o parto se matar é estado puerperal. É uma decisão só, volto a dizer. Que é a mesma coisa. Essa aqui, a mãe, então, acusada de jogar o filho recém-nascido na marquise do prédio onde trabalhava, foi condenada por infanticídio. Mas aqui não fala se tem prova, não tem perícia. Aqui fala desclassificação para o delito de infanticídio, impossibilidade, ausência de provas que atestam a influência do estado puerperal. Tem jurisprudência que diz que não precisa, já mostrei, mas tenham cuidado, se alguém for advogar, enfim, fazer alguma peça aí, apostem na necessidade da perícia. E a mesma coisa, pessoal. Alguma dúvida sobre infanticídio? Vamos mais um pouco, então. Aborto. Também não é muito complicado o aborto. Esse primeiro slide aqui, o segundo, eu só coloquei uma observação, os crimes, né, dolosos contra a vida, que vão a júri, né? Homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio e aborto. Então, nós vamos estudar agora aqui o aborto. Aborto, então, só ocorre antes do início do parto. O infanticídio, a gente já viu que tem que haver, então, além da mãe em estado puerperal matar o filho, já tem que ter iniciado o parto. E exposição ao abandono de recém-nascido é expor ou abandonar recém-nascido para ocultar a própria honra, estando ou não em estado puerperal.
Isso aqui é o Código de 41. Naquela época, muitas mães solteiras, com medo da sociedade, da família, escondiam a gravidez e depois largavam em algum lugar, numa praça, por exemplo, a criança recém-nascida. Não era a intenção matar, né? E então tem esse crime aqui. Mas agora nós vamos ver o aborto, então. Antes do início do parto, para se configurar o aborto. Temos o artigo 124, que é o autoaborto. Provocar aborto em si mesma, primeira parte. Provocar aborto em si mesma. Segunda parte. Que ontem lhe Professor, deu problema aí no seu áudio. Só um pouquinho. Tá, ok. Voltou, né, pessoal? Voltou o som? Sim, sim. Fiz um monte de coisa, era só ter apertado na câmerazinha ali, não sei como é que fechou. Tá, vamos lá. Autoaborto, pessoal. Provocar aborto em si mesma, primeira parte do 124. A própria gestante provoca nela. Ou consentir, aqui a palavra importante é consentir que outrem lhe provoque. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Aqui é um terceiro que provoca o aborto sem a gestante consentir. O 126, pessoal, provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, 124, autoaborto. A própria gestante provoca o aborto nela mesma, ou consente que outrem lhe o provoque. 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante. E o 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Parágrafo único do 126. Aplica-se a pena do artigo anterior, que é de 3 a 10 anos, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ao débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, a gente está falando do artigo 126, que é provocar o aborto com o consentimento da gestante. Nesse caso, se ela for menor de 14, ou for alienada, ou mediante ameaça, a pena não será de 1 a 4, porque a gestante consentiu. Mas nessas condições será de 3 a 10. Então, eu vou dizer um negócio aqui para vocês. Vocês podem achar o 124 e o 126 semelhantes no caput. Qual é a diferença? 124. Se a gestante provocar aborto nela mesma, pena de 1 a 3 anos. Se ela consentir que outrem lhe o provoque, ela responde por pena de 1 a 3 anos. Mas esse outrem aqui
responde pelo 126. Vou explicar de novo. Se a gestante praticar aborto nela mesma, é aqui, pena de 1 a 3 anos para ela. Se ela consentir que alguém pratique o aborto nela, ela, porque consentiu, será penalizada de 1 a 3 anos. E esse sujeito aqui, esse outrem que praticou o aborto com o consentimento, responde pelo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. A pena é de 1 a 4. Aqui é de 1 a 3 para ela, que autorizou, e de 1 a 4 para quem praticou com autorização. Certo? Compreenderam isso? Alguém ficou com dúvida? Não? Então... Não. Não. 120... Tá, bem, obrigado. 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores, então 125 e 126. 125 é o sujeito que pratica o aborto sem consentimento da gestante. 126 pratica com o consentimento da gestante. São aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou dos meios empregados, consequência do aborto ou dos meios empregados para praticar o aborto, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, tanto faz o artigo 125, aborto provocado com o consentimento, sem o consentimento, e 126, aborto provocado com o consentimento. Esse sujeito aqui vai responder com uma pena maior, né, aumentada de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados resultar lesão corporal de natureza grave. O que é lesão corporal de natureza grave? 129, parágrafo 1º, e 129, parágrafo 2º, qualquer uma das duas. E são duplicadas essas penas sem razão da prática do aborto ou dos meios empregados, sobrevém a morte da pessoa. Então, aqui nesse caso não tem homicídio. Tem o aborto com aumento de pena pela morte. Por quê? Porque a intenção aqui é aborto e não homicídio. Por isso que responde com aumento de pena pela morte. E o 128, temos 2 causas aqui que excluem o crime: aborto necessário e aborto em caso de gravidez. O aborto necessário é quando a mãe corre risco de vida, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Pode praticar um aborto. O aborto em caso de gravidez de estupro. Então, nesse é oriundo de estupro, também é possível que haja o aborto, precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Bom, aqui tem algumas explicações sobre qual é o início para dizer que iniciou e o feto passou a existir. Uma teoria é a chamada nidação. O que é isso? Quando que iniciaria o feto? Para fins de proteção por intermédio da lei penal, a vida só terá relevância após a nidação. O que é nidação? Implantação do óvulo já fecundado no útero, que ocorre 14 dias após a fecundação. Essa é uma teoria. Olha uma decisão do STF. Concedeu a ordem para manter a liberdade dos réus, utilizando na fundamentação a decisão de que a Constituição de 88 não recepcionou os crimes de aborto consentido, desde que realizado no 1º trimestre. O STF fez algumas audiências públicas, chamou especialistas e chegaram à compreensão que não é 14 dias, que é 3 meses ainda não haveria vida. Agora, eu chamo a atenção o seguinte: isto é uma decisão para um caso. Isso não é uma regra. É uma decisão de um caso apenas. Isso não está valendo como erga omnes contra todos. Perguntas? Não? Mas se eu quiser fundamentar nessa jurisprudência aqui, eu até posso. Pode, com certeza. É um precedente, né? É uma delas, é um de vários que deve ter, né? Dos 3 meses é essa que tem do STF.
Tá. Bom, a gente já viu 124, então, é o autoaborto, quando a gestante pratica nela mesma ou quando ela consente que alguém pratique. Aqui a única questão tem que ter cuidado. Se a gestante praticou nela mesma o aborto, ela responde pena de 1 a 3 anos. O sujeito que praticou com o consentimento dela responde pelo artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. E aquele que pratica sem o consentimento da gestante responde pelo 125, de 3 a 10, como a gente já viu. O parágrafo único diz o seguinte: aplica-se a pena do artigo anterior, que é de 3 a 10 anos, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou seu consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, nesse caso aqui, do 126, parágrafo único. 127 é os casos de aumento de pena. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, sem consequência do aborto, ou dos meios empregados para provocá-lo, resulta lesão corporal grave. E duplicadas resulta a morte, como a gente já viu. 128 são os casos, então, que pode praticar aborto, exclusão da ilicitude, que é o aborto médico, quando praticado por médico em estado de necessidade, né, da mãe, e o resultante de gravidez. Quero ver se eu trouxe aqui alguma... Aqui tem um entendimento do Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Esse aqui eu trouxe porque ele é diferente. Quem mata uma mulher ciente de sua gravidez, com isso provoca também a morte do feto, responde pelos crimes de aborto sem o consentimento da gestante e homicídio. Guardem só, ciente da gravidez. Se ele não estiver ciente da gravidez e mata a mulher e o feto, não responde pelo aborto, porque seria imputação objetiva. Ele não sabe que está matando um feto. Poderia responder por culpa. Como não existe aborto culposo, não responde por nada. Só pelo homicídio. Então, de novo, se ele mata uma mulher sabendo que ela está grávida e também morre o feto, responde pelos 2 crimes, aborto e homicídio. Se não sabe, não responde pelo aborto. Ok? Isso aqui a gente viu lá no artigo, quando resulta lesão em virtude da prática ou dos meios empregados, né, a pena é mais alta. Morte também, a pena é mais alta. E aqui nós temos uma questão também da anencefalia. Isso já foi julgado, isso sim, isso é uma decisão geral contra todos. A ADPF 54. O tribunal julgou procedente declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez do feto anencefalo é conduta tipificada ou no artigo 124, ou 126, ou 128 do Código Penal. Quer dizer o quê? O feto anencefalo é aquele que não tem cérebro. Então, a prática desse aborto, ela é permitida. Não é crime, segundo a compreensão do STF, que já declarou inconstitucional esses artigos aqui em face da Constituição para o feto anencefalo. Tudo bem? Bom, as causas de aumento de pena do artigo 127, quando resulta lesão grave ou morte, são culposas. Por isso a gente chama o crime de pré-ter-doloso. A intenção, o dolo, o pré, o antecedente é aborto. Aí a pessoa tenta, pratica o aborto. Em virtude desta prática ou dos meios empregados, resulta grave lesão, resulta morte. Essa segunda parte é culposa. Por isso que a gente chama esse crime de crime pré-ter-doloso. Pré, antes, é dolo, que é aborto. E o que vem depois, no consequente, é culpa, lesão corporal ou morte. Por isso que a pessoa não responde por aborto e lesão grave, aborto e morte, porque, na realidade, a intenção era só o aborto, e não a morte.
Tudo bem isso? Trancou aqui. O que mais que tem aqui? Tem algumas jurisprudências aqui, você pode dar uma olhada depois, não é muita coisa. É isso, mais 2 jurisprudências. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Foi possível compreender a aula? Conseguiram entender os artigos? Eu consegui, professor. Acho que sim, né? Tem que dar uma revisada agora, porque é muita informação, mas pegando o básico já está bom. Muita coisa. Isso, professor, depois assistindo a gravada a gente compreende bem certinho, bem boa a tua explicação. Tá bem, então, pessoal. Se tiverem dúvidas, mandem ali pelo aula, ou podem mandar para o meu celular, não tem problema nenhum, já deixei meu telefone, que eu gravo um vídeo e coloco ali no aula. Tá bem? Ô, professor, se tu puder colocar a aula amanhã, já ali Posso colocar. aqui no ambiente ali, virtual, para eu assistir no final de semana. Eu não, né? Os colegas também assistirem no final de semana. Essa vez vai dar uma falhazinha no início, ele não gravou, né? A primeira parte, iniciozinho. Não tem problema. A gente olha o código. Qualquer Tá coisa, bem, tu então. pergunta. Obrigada. Então, boa noite a todos. Bom final de semana que se aproxima aí. Até a semana que vem.